A partir de agora vocês estão sendo gravados, a aula está sendo gravada e vamos começar relembrando um pouco dos pontos da aula passada. A aula passada nós estávamos falando da vida pública de Jesus e a gente foi até quando ele começou o Sermão da Montanha. Falamos inclusive de como que Jesus fala ao seu povo. Jesus fala ao seu povo através de parábolas. Por que parábolas? Porque são maneiras fáceis e didáticas de ele passar uma mensagem sem ter que ficar falando uma linguagem religiosa difícil que talvez as pessoas não conseguiriam entender. Ok? Então, as parábolas, elas são é como se a gente contasse aquelas histórias, tipo a Branca de Neve, certo? Tipo aquelas historinhas que contavam para nós, que tinha aquele sentido moral no final, que dizia, roubar não compensa, vale mais a pena você ser bom do que você mal, tipo os Três Porquinhos, né? Que os Três Porquinhos é maravilhoso, né? Porque você tem o lobo mau, que pode ser a figura do Satanás, do diabo, né? Que quer abusar da nossa inocência. Ele vai soprar e é somente quando você se une, né? Os Três Porquinhos se unem e o lobo mau é derrotado, né? Chapeuzinho Vermelho também é uma história incrível, né? De dizer que a gente não deve ir pelo caminho mais fácil, porque ali no meio pode vir o lobo mau disfarçado de vovozinha, né? Ou seja, o demônio que ele se disfarça de coisa boa, né? O demônio nunca... Pensa no seguinte, o Satanás nunca vai aparecer para nós com um chifre, fedendo a enxofre e feio. Ele vai aparecer como uma pessoa bonita, uma pessoa que de nossa confiança. Já parado para pensar nisso? Então, Chapeuzinho Vermelho diz essas coisas, né? Então, as historinhas de criança, elas são muito felizes e ricas. Assim também as parábolas de Jesus Cristo, quando ele conta, por exemplo, a do filho pródigo, que deixa tudo, pede a herança do seu pai, gasta tudo e depois que ele volta, ele ainda é acolhido de novo, né? A parábola também é uma interessante, a parábola das 7 virgens esperando o noivo para a festa de casamento. Não sei se vocês já ouviram essa. Havia 7 virgens que estavam esperando passar um noivo para que tivesse a festa de casamento. Então elas estavam lá esperando o noivo para a festa de casamento. E foi ficando de noite. Uma virgem previdente, todas elas tinham candelabros de óleo, né, que alimentados com óleo. O que acontecia? Eles acendiam esses candelabros e tinha que ficar colocando óleo para manter a chama acesa. As outras só tinha óleo para 1 hora mais ou menos, certo? 1 hora. Aí foi passando, o noivo foi demorando. Aí quando o noivo chegou, o que aconteceu? A Virgem Previdente tinha óleo para manter a chama acesa. As outras, o óleo acabou e não tinha óleo. E quando aí elas ficaram falando para a Virgem Previdente, dá óleo pra gente, dá óleo pra gente. Ela, não posso dar, porque se eu for dividir o meu óleo com vocês, não vai ter óleo nem pra mim o suficiente e nem pra vocês. Aí vão lá, vão tentar comprar. Elas foram lá, foi tentar comprar óleo, e nessa que elas foram comprar óleo, o noivo passou e viu a Virgem Previdente e a escolheu para levar para a festa de casamento. As outras 6 virgens foram até a porta da festa de casamento pedindo para entrar. E ele olhou assim, mas eu não consigo enxergar vocês. Eu não os reconheço. Então, se eu não conheço, não vejo vocês, vão embora. Moral da história, o fogo a gente pode considerar como a graça de Deus que tem que ser alimentada pela oração. E quando Jesus voltar, né? E quando Jesus voltar, quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, ele vai olhar se nós estamos mantendo a nossa chama acesa ou se a gente vai deixar tudo para a última hora, né? E talvez na última hora não vai ter como acender a chama de novo, né?
Então Jesus conta parábolas para dizer histórias que têm uma verdade teológica profunda por trás, que talvez dizendo, vou falar agora sobre a teologia da graça. A graça é... As pessoas talvez não iam entender. Mas ele conta essa parábola das 7 virgens que faz a gente entender que a gente precisa manter a chama da graça de Deus acesa. E a chama da graça de Deus, ela é conquistada de forma individual. Como assim, forma individual? Ela é conquistada, a salvação ela é individual. Cada um deve manter a sua chama acesa. Cada um deve buscar os sacramentos. Cada um deve buscar a graça de Deus. Cada um deve cuidar de sua própria salvação. Não fique pensando, eu vou me salvar com os meus amigos. Talvez você se salve e seus amigos não. Porque Deus julga o coração de cada um. Você tem que pensar em você. Você está buscando a Deus? Você está tendo óleo suficiente para manter a chama acesa? O que mantém a chama da graça de Deus acesa? O que é esse óleo? É a vida de oração, é a vida da graça. E quando Jesus voltar, a gente vai falar que nem São Domingos Sábio. São Domingos Sábio, um dia ele era uma criança de 12 anos, ele estava jogando bola com os amigos dele, aí o padre que estava dando catequese para ele chegou para os amigos dele para ele e falou o seguinte: se Jesus voltasse hoje, o que vocês fariam? As crianças: eu ia correr para me confessar, eu ia pedir perdão para a mamãe, eu ia pedir para o Senhor ter misericórdia. E você, Domingo Sábio, o que você faria? Eu ia continuar jogando bola. Por quê? Porque ele está em paz, está tranquilo, ele está em Deus. Então, se Jesus voltar hoje, como que você estaria? Se Jesus voltasse agora, você estaria preparado para ir para a festa de casamento, que é o quê? O céu? Ou será que nós não teríamos a graça de Deus em nós? Estaríamos em pecado mortal, certo? Estaríamos em pecado mortal. E sendo assim, não teríamos a graça. E Deus ia falar: não consigo ver vocês. Não vão entrar. Manu? Então, professor, você contando essa história, né, eu acabei lembrando que hoje, na minha antiga escola que eu estudava, hoje tem Feira Mariana. E aí eles contam sobre toda essa história em todos os anos. Eles contam sobre Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário, e eles contam sobre essas histórias também. E aí você falou, se Deus voltasse hoje, como você se sentiria? Aí eu lembrei que eles fazem essa pergunta lá. E sempre tem um padre para poder se confessar durante a Feira Mariana. Aí você vê, quando as pessoas chegam no stand para escutar essa história, você só vê a fila quilométrica de gente indo se confessar lá. Porque eu acho que eles param para pensar sobre tudo que eles já fizeram e acabam se arrependendo. Mas e se, igual você falou, e se Deus voltasse hoje? Se Jesus voltasse hoje? Como que eles iam fazer? Eles iam entrar naquela fila para poder se confessar também? A questão é a seguinte: quando eu tocar a trombeta e Jesus voltar, acabou o tempo. Acabou o tempo, porque vai ser o momento da glorificação de Deus e da humilhação de Satanás e o fim de todo o mal. Por isso que a gente não tem que esperar Jesus voltar para se arrepender. A gente tem que se arrepender agora, hoje, e de coração. Se uma pessoa ela tem um coração arrependido e ela está indo até a confissão, porque tem duas formas de a gente encontrar Jesus: pela sua volta e pela morte. De qualquer forma, Jesus vai voltar para nós. Ou primeiramente pela nossa morte, porque morreremos e nos encontraremos com Ele. Ou nós poderemos ser a geração que virá com os olhos a volta gloriosa de Jesus. De qualquer forma, quando Jesus falar conosco após a nossa morte ou na sua volta gloriosa, o tempo para se arrepender acabou. E quando nós morremos, a nossa alma vai ficar do jeito que morreu. Se nós morremos em pecado mortal, nós morremos em ódio contra Deus. Se nós morremos em estado de graça, nós morremos em amizade com Deus.
Se uma pessoa se arrepende e vai no caminho da confissão, arrependido, e sei lá, um ônibus passa por cima dela, ela tem os seus pecados perdoados, porque ela se arrependeu no seu coração e estava indo se confessar. Você está entendendo? Então você está lá, o avião está caindo. Aí você, meu Deus do céu, não vou... E você faz um ato de contrição perfeita, você pede perdão sinceramente dos seus pecados. Você recebe a absolvição dos pecados. O problema é, se você sobreviver à queda do avião, você sobreviver ao ônibus que passou por cima de você, você deve se confessar imediatamente. Ok? Porque aí se você falar, eu me arrependi no meu coração, então não vou me confessar. Então você não se arrependeu no seu coração. Você tem que morrer com o propósito de querer se confessar. E após a confissão, o propósito de não pecar mais. Porque não adianta eu chegar lá na confissão, dizer os pecados, já falando, semana que vem tem mais. Ó, vou me limpar essa semana, mas semana que vem tem mais. Né? Depois eu me confesso de novo. Sua confissão foi inválida. Não valeu. Hoje, por exemplo, igual eu falei, né, tá na minha escola antiga, que é a escola de freira, tá tendo a Feira Mariana. E eu não ia participar da Crisma hoje, porque eu iria lá rever meus amigos e escutar também um pouco das histórias e eu tava precisando me confessar. Só que começa às 9 e termina às 3. Então eu falei, eu vou ter do 12h30 às 3 horas para poder ir lá, rever meus amigos, me confessar, vou ter participado do Crisma, feito minhas obrigações. Então aí eu repensei e falei, não, eu vou esperar, vou participar. Aí depois eu me arrumo, subo, me confesso, Isso. revejo meus amigos, escuto tudo. E sabe qual é, Manu? Você escolheu a melhor parte. Estar com Deus. E assim, Deus vai mudando aos poucos seu coração para cada vez mais querer fazer a vontade dele. E assim, isso é o efeito da graça, sabe, do óleo sobre nós, né? Então, você vai ver que durante o tempo você já não vai querer ter os amigos que te levavam para o caminho errado. Você já não vai querer viver com as pessoas que te fazem mal. Você vai querer ter amigos bons. Você vai querer ter convivências boas. E até mais, você vai começar aos poucos levar os seus amigos para Deus, os que não são. Você entendeu? Isso por quê? Porque a lâmpada sua está cheia. Então as parábolas são maravilhosas. Eu quero acolher aqui a Sônia Cardoso, que chegou, mais conhecido como Mamãe. E Jeânia, que está aqui, bom dia. E vamos aqui ao texto, né? Bom dia para todos. Me atrasei um pouquinho, desculpa. Não tem problema, porque Eu aqui eu tive que dar uma só saída. estava reforçando o papel das parábolas de Cristo, né? E hoje nós vamos aprender sobre o Pai Nosso. A gente vai continuar ali do Monte das Oliveiras, né? No Sermão da Montanha. E os discípulos vão chegar até Cristo e falar: Pai, ensina-nos a orar, né? Ensina-nos a rezar. Que Jesus vai falar assim: quando orardes, não fique como os pagãos, repetindo palavras repetitivas, sem sentido. E aqui um adendo: Jesus não está referindo à oração do terço, que a oração do terço é repetitiva, né? Mas ela tem sentido, né? Ela é uma oração bíblica. Mas, por exemplo, o pessoal que rezava de forma repetitiva, eles rezavam confiando que o número de vezes que você repete alguma coisa é o que tem poder, não a Deus, entendeu? A repetição vai me dar um poder, mas não, é Deus que tem a eficácia, faz a sua oração ter eficácia. Falando uma Ave Maria ou falando 200. Uma Ave Maria com fé, ela tem uma eficácia muito grande. Assim como um rosário bem rezado com fé vai ter muito mais eficácia. Assim como um rosário mal rezado vai ter menos eficácia. Assim como uma Ave Maria mal rezada vai ter menos eficácia. Mas tudo vai depender da intenção do seu coração. Mas os discípulos, eles estão querendo aprender a rezar e eles pedem para que Jesus ensine eles a rezar. E Jesus, ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, que ela diz assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa é a primeira parte do Pai Nosso. Essa primeira parte do Pai Nosso, nós nos referimos a Deus. A gente só pede, a gente louva a Deus pelo que Ele é, louva a Deus pelo aquilo que Ele significa. E agora, depois que eu primeiro louvo a Deus, porque a nossa oração é assim, né? Oh Deus, me dá um carro, uma casa, me dê, me dê, me dê, me dê. Não. Santificado seja o seu nome, Pai. Primeiro você louva a Deus. Primeiro você adora o Senhor. Primeiro você reconhece a majestade de Deus. Ok? Aí depois, peça. Mas o que a gente vai pedir? Ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O que nós pedimos para Deus e o que nós pedimos, o que nós adoramos ao Senhor e o que nós pedimos para Deus, a gente vai ler no texto agora. Esse texto eu retirei de um site da Canção Nova, ele não é meu, tá? De um teólogo que escreveu lá na Canção Nova. E achei bonito tudo para aula, uma explicação do Pai Nosso. Mãe, você está com o texto diante de você? No coração da oração Pai Nosso, é esse? Isso. Bem o início, né? Isso. Pode ler. Diz assim: o Pai Nosso, peraí, deixa eu colocar maior, isso. O Pai Nosso que nós rezamos encontra-se no Evangelho de Mateus 6, 9 e 13. Essa versão mais ampla, em comparação à de Lucas, foi utilizada desde os primeiros séculos da Igreja na liturgia e na catequese. O texto do Pai Nosso aparece no centro do Sermão da Montanha. Constitui, pois, o coração e a síntese do discurso inaugural de Jesus. Vamos considerá-lo, procurando a origem de cada parte. Antes de a minha mãe continuar, Pai Nosso, Jesus está ensinando a oração perfeita. Santo Tomás de Aquino vai dizer que o Pai Nosso é a oração perfeitíssima por excelência. Porque a gente vai louvar a Deus e pedir tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Necessário. O Pai Nosso, nós só pedimos coisas necessárias a Deus, o essencial. Né? O que é o essencial? O pão nosso, ou seja, a gente ter o nosso sustento, o perdão dos nossos pecados, né? E a proteção contra Satanás. A oração do Pai Nosso é: o nosso carro de cada ano nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, mas não perdoa as ofensas do Matusael, porque ele não é, né, não é legal. Eu não gosto da Manu, então livra-me do mal, mas não livra ela não, tá? Ela tem que se lascar. É assim que é a oração do Pai Nosso? Não, a oração do Pai Nosso, ela vai nos ensinar muitas virtudes de como que nós devemos agir como cristão. Então vai prestando atenção. Quer falar, mãe? Então, gente, vamos lá, fale. A gente sabe que o Pai Nosso é a oração que Cristo nos ensinou. Mas ela é a oração mais profunda, a oração universal em que todas as pessoas, todas as religiões rezam a mesma oração, né? Então, Deus nos ensinou essa oração para que a gente pudesse falar com Ele por primeiro, se a gente não soubesse falar outras palavras, né? Mas ela é a oração que completa todas as orações, que tem todos os pedidos que a gente precisa fazer de verdade para Deus, né? Mas que nem o Felipe falou, às vezes a gente pede coisa errada. E se a gente não sabe pedir as coisas, reza só o Pai Nosso que vai dar certo. É isso. E a oração do Pai Nosso, ela é desde a origem do cristianismo, ela é ensinada pelo próprio Cristo. E você pode ver que todos os cristãos do mundo têm uma coisa em comum. Você pode ver que católicos e evangélicos têm muitas diferenças. Mas ambos nós recitamos com devoção o Pai Nosso. Então vai ser também conhecido como a oração da unidade cristã.
Porque todos os cristãos, não importa se é católico ou se são irmãos separados protestantes, nós rezamos o Pai Nosso. Se testemunhos de Jeová, reza o Pai Nosso, né? Agora eu não sei se eles leem Jeová Nosso ou se eles falam Pai Nosso, não sei. Mas reza, né? Os adventistas rezam o Pai Nosso? Reza. Quem não reza o Pai Nosso? Quem não é cristão, porque é a oração cristã por excelência, né? Então os judeus não rezam, né? Os ubandistas, eles rezam de forma sincrética, né? Eles rezam por, como que a gente pode dizer, as religiões de matriz africana rezam as orações católicas sem o sentido cristão. Então eles só repetem palavras mesmo, entendeu? Sem o sentido cristão. Porque eles não estão buscando a vontade de Deus, eles estão buscando fazer o culto aos orixás deles, né? E como no Brasil a Umbanda e o Candomblé sincretizam os dois elementos, os africanos e os brasileiros, então fica aquela mistura, né? Que confunde muitos católicos. Muitos católicos chegam no terreiro, vê a imagem de Nossa Senhora, de Jesus e pensa que ali é um lugar católico e não é. E os protestantes, inclusive, pensam que catolicismo e Umbanda é tudo a mesma coisa porque usa as mesmas imagens. E não é. Entendeu? Então fica essa advertência para nós. Vamos continuar? Quem quiser falar, levantar a mão, comentar, fica à vontade, tá, gente? Tá? Que aí vocês estão em casa. Vamos lá. Papai Nosso. Não é somente Papai Meu. Numa língua africana, o Kirundi, Mãe, falada no Murundi. você está lendo aqui, vamos considerá-lo procurando a origem de cada parte. Tá nessa parte? Pulei um pedaço. Isso, vamos lá. Bem. Constitui. Eu vou lendo. Não é pai é a tradução? Isso, aí mesmo. Aí mesmo. Tá. Vamos considerar procurando a origem de cada parte. Pai é a tradução da palavra aramaica Abba. O aramaico era a língua que os judeus falavam no tempo de Jesus. O significado real dessa palavra é papai. Trata-se, pois, da palavra que a criança usa quando chama o próprio pai. Jesus mostra, então, que a nossa relação com Deus precisa partir da confiança, do amor, do carinho, da mesma forma que uma criança se dirige com tais atitudes ao próprio pai. E como em Deus não há sexo, poderíamos dizer que Deus, ao mesmo tempo, é papai e mamãe. Ao rezar o Pai Nosso, ou melhor, o Papai Nosso, com o coração totalmente confiante, nós começamos a nos converter e a nos tornar crianças para poder entrar no reino do céu. Papai Nosso não é somente Papai Meu. Numa língua africana, o Kirundi, falada no Burundi, foi traduzido assim: Pai de todos nós. Antes desse. Como é que é que fala isso aí? Seria suficiente a vivência dessas duas palavras para o mundo inteiro viver na paz. Se ele, pois, é pai de todos nós, nós somos irmãos, e o mundo vira uma família. Que estais no céu, a palavra céu indica o reino de Deus. Ao invocar o Deus Papai, expressamos atenção para o reino. Quando poderemos vê-lo face a face? Então vamos lá. Pai Nosso, quando a gente diz Pai Nosso, em aramaico, Jesus usava a palavra Abba, que quer dizer não só pai. Pai, às vezes a gente fala pai, vem aquele pai. Não. Pai é papai. Imagina o pai mais carinhoso do mundo. Às vezes a gente não tem essa experiência. Muitas pessoas não tiveram uma boa experiência com seu pai. Então não conseguem entender o amor de Deus Pai, certo? Nos retiros que a gente faz, a gente trabalha muito essa questão de Deus como o Pai e muitas vezes o pai carinhoso que a gente não teve, né?
Minha mãe sabe muito bem que a gente faz uns retiros, né? Prega retiros, e muitas vezes quando a gente fala do amor do pai, muitas pessoas choram, né? Muitas pessoas não têm a experiência de ter um bom pai. Às vezes o pai era violento, às vezes o pai ele era um cachaceiro, às vezes é violento, às vezes é cachaceiro, às vezes é uma pessoa viciada em jogo, uma pessoa que bate, uma pessoa que é violenta, certo? Especialmente quando tem o abraço do pai, né? Então, É, a gente faz uma dinâmica muito. lá que a gente coloca homens de oração, que para abraçar as pessoas que sentem que não tiveram amor de pai, para curar o coração dessas pessoas, certo? Ou pessoas que perderam o pai, têm saudades, a gente vai lá e abraça, né? E a gente meio que em oração, misticamente, a gente acaba fazendo o papel do pai da pessoa naquele momento, e às vezes as pessoas falam, pede perdão, chora, liberta o coração. Mas voltando aqui para a teologia. O pai que Deus imagina o pai mais carinhoso do mundo. Imagina o pai mais bom do mundo. Se existe um pai que é assim, ele é inspirado na figura de Deus Pai. Quando Jesus fala para a gente chamar Deus de Abba, quer dizer papai, né? Quem chama o pai de papai? Só chama de papai quando o pai é um pai bondoso e carinhoso. E é assim que Deus é. Vamos quebrar uma vez por toda a imagem de um Deus malvado, vingativo. Esse Deus que muitas vezes é retratado como um Deus que vai acabar com o pecador, que fica assim olhando, ó, aqui eu tô olhando a Manu, aqui eu tô aqui no céu olhando a Manu, quando ela pecar, eu vou lançar uma maldição na vida dela. Não, Deus não é assim. O Matusael, ele vai pecar e eu vou lançar um raio, aí ele vai pro inferno. Deus não é assim. Deus, ele nos ama, e quando Deus nos vê pecar, ele fica, meu Deus do céu, minha filha, meu filho, por favor, volta, por favor, se arrependa, não quero te perder. Deus é um pai que se preocupa com seus filhos. Em Êxodo vai dizer que Deus, ele é um Deus ciumento, ele tem ciúmes de você. Como assim ciumento? Ele não quer te perder por Satanás, ele não quer te perder para as coisas do mundo, não quer te perder para o pecado. Deus, ele tem ciúme de você. Ah, mas no Antigo Testamento mostra Deus matando um monte de gente, mas ali tem contexto. Deus, no Antigo Testamento, ele está purificando a humanidade para a vinda do seu Filho. E muitas vezes os pagãos que estavam atacando o povo de Deus, Deus às vezes favorecia eles, como por exemplo, quando Deus ele permitiu que o povo de Jerusalém fosse dominado pelos babilônicos e eles fossem levados para a Babilônia, né? E Deus permitiu isso por quê? Porque o povo judeu estava pecando. Porque o povo judeu estava idolatrando outros deuses. Mas às vezes Deus favorece o povo judeu, como no caso de Davi, que colocou os filisteus nas mãos de Davi. E nesse contexto entra também os contextos políticos, geográficos. Então, Deus ele vai permitindo que algumas coisas aparentemente ruins aconteçam para que o ser humano veja que Deus ele é quem tem o poder sobre a vida e sobre a morte e não mais ninguém. Se o mal acontece no mundo, é por permissão de Deus para que Deus possa tirar um bem maior. Não é que Deus não tem mal nele, mas às vezes ele permite o mal para que um bem maior surja depois. Então, qual é o nosso relacionamento com Deus? A gente deve falar que Deus é o nosso Pai e nosso papai, e isso quem nos ensina é Jesus, porque os judeus não chamam Deus de Pai. Os judeus não têm a concepção que Deus é Pai. Para os judeus, o Senhor é Adonai, quer dizer, Senhor.
superior. E para nós católicos, Deus, além de Senhor, é nosso Pai. E como pai, você confia no seu pai? Eu confio no meu. No meu caso, o nome do meu pai é Chicão, né? E eu confio no meu pai. Se meu pai me dá um conselho, eu sigo. Se meu pai me dá um direcionamento, eu sigo. Se meu pai... se eu ter que discordar de alguma coisa do meu pai, com muito respeito assim eu farei. Mas eu confio no meu pai. E assim também eu confio em Deus. E tudo aquilo que Deus me pede eu confio, porque eu sei que Deus não quer nunca o meu mal. Deus, Ele só quer o meu bem. E mais eu estou sofrendo. Mas eu estou padecendo muitas tribulações. Mas Deus, Ele quer o seu bem. E se você está sofrendo é porque Deus tem algo nos planos deles para vocês. Quantas vezes a gente sofreu e depois do sofrimento não veio a alegria? Depois do sofrimento não veio a bonança? Depois do sofrimento não veio a vitória? Porque nós devemos confiar em Deus. E Deus é nosso papai. Mas quando eu falo nosso, não quer dizer meu papai. É nosso papai. Significa que todos aqueles que são batizados podem chamar a Deus de papai. Todos. E todos aqueles que entendem isso, já está com meio caminho andado. Porque se Deus é nosso pai, significa então que toda a humanidade deveria ser uma família. Eu não deveria olhar as pessoas como meus inimigos, mas como os meus irmãos. Porque o mesmo pai deles é o meu pai, que é Deus. Infelizmente o mundo não entende isso. Infelizmente o mundo não tem essa compreensão. Vosso reino... Mãe, você quer acrescentar? Oi. É tão difícil que as pessoas não entendem que Deus é Pai. Preferem colocar Deus como um ser distante ou um ser que nem existe. Mas não, ele ensinou, ele mesmo ensinou, Pai Nosso. Então a gente não tem o direito de chamá-lo de Jeová, Javé e outros nomes, né? Ele quer ser chamado de pai, porque ele se sente pai. Eu diria até dos não batizados, né? Ele é o puro amor, né? E eu acho que as pessoas não valorizam o quanto que deveriam. Se valorizasse, teriam percebido o santo sacrifício do Senhor na cruz. Embora o Senhor se deu tão ricamente e profundamente, não foi reconhecido por toda a humanidade. Nós temos a graça de poder entender o santo sacrifício do Senhor. E em outras, assim, pelo mundo inteiro, em outras religiões, né, eles não reconhecem, os muçulmanos, né, então eles não atribuem o santo sacrifício do Senhor à sua salvação, nem o amor de Deus Pai referente à nossa salvação. Porque tem umas religiões que enxergam, eu não vou citar aqui para não falar errado, que eles enxergam que Deus tem que ser aquele cara bravo que corrige, que coloca regras e aí de nós se não seguir, né? É mais ou menos assim. Então, antes de a gente ir para o próximo tópico, até a parte que estais nos céus, fala onde que Deus está. No céu, certo? No seu reino. E Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. E é importante isso, porque tem um movimento da Igreja Católica, a teologia da libertação, que a gente deve ficar longe disto, que é uma maldição, que diz que o reino de Deus é aqui na terra, que a gente tem que construir o reino de Deus aqui na terra. A igreja vai dizer o seguinte, sim, nós devemos construir o reino social de Cristo. O reino social de Cristo, o que seria isso? Seria a gente trabalhar para fazer um mundo mais justo, solidário e fraterno. Porém, a nossa felicidade, ela não está neste mundo. O nosso céu não é este mundo.
esse mundo um dia vai acabar, esse mundo um dia vai virar destruição. E a gente vê como que a gente é limitado, é só olhar para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Bairros inteiros agora é tudo devastado. Para você ver como que esse mundo ele é limitado. Ele é passageiro. E nada que o homem construiu vai durar para sempre. Nada. Nada. Verdade. Então, por mais que a gente faça uma sociedade justa, fraterna, um reinado social de Cristo, ou seja, as pessoas cada vez mais, os governos, voltando o seu coração para nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo assim, este mundo aqui vai passar. Como Jesus disse, céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. Ou seja, o nosso lugar é o céu. Nosso lugar é o reino de Deus, onde veremos Ele face a face. No céu, não aqui nessa terra. Nessa terra a gente vai se aproximar dele. Nessa terra nós iremos nos santificar. Nessa terra nós iremos lutar por um mundo melhor, construir uma sociedade justa, fraterna, com equidade, justiça, porém não se iludindo, porque o pessoal da teologia da libertação pensa que a finalidade do cristianismo é fazer um reino utópico, perfeito, neste mundo. Isso não é possível. Isto não é possível. E muitos deles até negam que existe inferno, muitos deles até negam que existe que o céu vai ser lá no céu, que na verdade o céu vai ser aqui na terra. Isso é heresia, certo? Porque eles estão colocando toda a realidade bíblica e cristã neste mundo como se não houvesse um mundo espiritual, certo? Isso, o nome disso que se dá tecnicamente é imanentismo e materialismo. E nós rejeitamos isso. Cremos que Deus está no céu. Pai nosso que estás no céu. E é lá que nós iremos morar. E o reino de Deus, que é o céu, nós iremos ler agora. Leia aí, mãe. Vosso reino, né? Isso. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Trata-se de 3 pedidos, sendo fundamental o segundo. Venha a nós o vosso reino. Este reino vem quando fazemos a sua vontade e proclamamos assim a santidade do seu nome. A expressão santificado seja o vosso nome aponta para a realização da mensagem do profeta Ezequiel. Santificarei o meu grande nome. Assim na terra como no céu, céu é o lugar onde, com a presença de Deus, seu reino sempre está presente. E nós rezamos pedindo que céu e terra se unam, para que aconteça o reino de Deus de maneira completa. Então, os próximos pedidos que nós vamos tratar aqui venha a nós o vosso reino. Quando nós pedimos isso, estamos pedindo para que a vontade de Deus seja feita tanto no céu quanto na terra, certo? Ou seja, venha a nós o vosso reino. A gente está pedindo, venha a nós o vosso céu. Ou seja, queremos pedir para Deus a sua presença dentro de nós. O reino de Deus é a presença de Deus. Nós estamos pedindo, venha a nós. No nosso mundo, na nossa sociedade, nós pedimos para que Deus reine, para que Deus impere. Certo? Venha a nós o vosso reino. É sobre isso. Santificado seja o vosso nome. Não existe nome mais santo do que o nome de Deus. Por isso que o segundo mandamento diz: não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Na verdade, o nome do Senhor ele tem que ser santificado. Ezequiel vai dizer o seguinte: Deus vai dizer, santificarei o meu grande nome. Porque, vamos pensar,
o nome de Deus ele é profanado cada dia mais pela humanidade. E quanto mais o nome de Deus é profanado, mais a maldição se aproxima da humanidade. Quer ver um evento que aconteceu no Brasil que profanou o nome de Deus? O show da Madonna. O show da Madonna que aconteceu enquanto o Rio Grande do Sul estava debaixo de água, no Rio de Janeiro a Madonna estava fazendo um culto satânico no palco. Porque aquele show da Madonna foi basicamente um culto satânico. Usando roupas de freira, usando crucifixos, fazendo atos libidinosos com símbolos cristãos, com letras que vão contra a moral e a santidade católica. A Madonna cospe no nome grande de Deus. Enquanto nós cristãos devemos santificar o seu nome, buscando colocá-lo em nossa língua, em nossa boca, com responsabilidade, para a maior glória do Senhor, para a evangelização das almas e para a glorificação do seu reinado. Ai da língua daqueles que professam o nome do Senhor de maneira blasfema e de maneira sacrílega. Eu tenho pena da língua dessa pessoa no inferno. Eu tenho pena. Porque ela está usando o nome de Deus em vão, fazendo com que as almas se percam. E uma pessoa que nem a Madonna, se ela morre durante o show fazendo isso, a gente vai falar que ela está no céu só por causa que ela doou milhões do seu dinheiro para instituições de caridade? Mas e o nome de Deus que ela profanou? Certo? E eu vi no noticiário que estão falando que ela doou, mas ela não doou não, é mentira. Então, espero que ela ainda faça essa doação, né? Pro Rio Grande do Sul. Mas ela não doou não. Mas assim, as pessoas mais ímpias do mundo hoje, que são contra o cristianismo, elas fazem gordas doações a instituições de caridade para dizer que você não precisa de Deus para ser bom, que elas podem ser, no lugar de Deus, a bondade do mundo. Ora. Isso é o pior, né? Ora, R$5 doado de um coração de uma pessoa. É aquela parábola, aí eu volto na parábola da viúva. Os fariseus iam até o templo, os ricos colocavam enormes somas de dinheiro lá para a caridade, né? Para o templo. E veio uma viúva pobre que só tinha 2 moedas. E ela colocou 2 moedas. E Jesus falou, quem foi que doou mais? Os fariseus, os ricos, ou essa única viúva que ela deu tudo o que ela tinha? Ela foi o que mais se sacrificou diante da caridade, porque ela só tinha 2 moedas, era tudo que ela tinha e ela ofertou a Deus. Enquanto os ricos, eles davam aquilo que sobravam. Vocês estão entendendo? É verdade, Felipe. É verdade que hoje existe muito apego ao dinheiro e muito orgulho em cima disso, da parte até de quem pode, quem tem mais poder aquisitivo. Oxalá a Deus todas essas pessoas que têm essas fortunas doasse tudo para todos os pobres, para os países em guerra, e se convertesse, né? Com certeza elas iriam ganhar mais um voto, né, na frente do Senhor, pelo coração arrependido, se arrependesse. Porque é difícil ver isso aí, porque a riqueza e o conforto fala mais alto. Só que ninguém pensa no desconforto depois dessa vida. Ninguém entende que o desconforto pior não é agora, é depois. Então, a gente tem que rezar por eles. Então, rezar para que eles se convertam. Isso. Então, assim na terra como no céu. Então, a gente... Vamos lá, primeiro pedido. A gente fala, venha a nós, santificado seja o nome, vosso nome. Segundo pedido que a gente faz a Deus. Segundo pedido que a gente faz a Deus
venha a nós o vosso reino. E agora o terceiro pedido que a gente vai fazer a Deus, que seja feita também a sua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O que isso vai nos dizer? Que a vontade de Deus é mais importante que a nossa. Por um motivo simples. Deus sabe de tudo e a gente não. Deus vê coisas que a gente não vê. Deus sabe de coisas que a gente nunca vamos conhecer. Então, assim na terra como no céu, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, é que nós devemos buscar a Deus, seguir a sua vontade. Ah, mas a vontade de Deus está muito difícil para a minha vida. E isso faz tudo parte do plano dele. A questão é a seguinte: provados todos nós seremos. Uma história que tem formas de parábola é a história de Jó, que eu sempre conto. Jó, ele era um homem, um servo fiel diante de Deus, abençoado, onde ele tinha diante de Deus casa, carneiros, gado, esposa, numerosa família. Satanás foi diante do trono de Deus e falou: Jó só te ama, Senhor, porque ele tem tudo o que ele precisa. Experimenta você tirar isso dele para ver se ele vai continuar fiel. E Deus falou: Jó, ele vai continuar fiel, você quer ver? Aí Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Matou os seus filhos, matou o seu gado, e só deixou ele com como eu disse na aula passada, com uma esposa chata falando no ouvido dele. Certo? E ainda mandou uns amigos da onça para falar meias verdades. Os amigos falaram: olha, Deus ele não erra. Isso é uma verdade. Então quer dizer que foi você que errou. E Jó não tinha feito nada. Jó sabia que estava sendo tentado. Jó sabia que estava sendo provado. E durante toda a sua desgraça ainda surgiu um câncer nele. Úlceras, né, que fala, tumores. Ou seja, Jó estava falido, sem dinheiro, com uma esposa dizendo para ele amaldiçoar Deus e morrer, os amigos falando que o culpado era ele, e ele ainda estava padecendo de uma doença, e ele em nenhum momento reclamou, em nenhum momento ele proferiu uma palavra de blasfêmia, porque Jó sabia: santificado seja o nome de Deus. E ele ainda vai dizer: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tirou, bendito o nome do Senhor. Ou seja, Jó era uma pessoa resignada à vontade de Deus. E ele via um mal na sua vida e ele nunca atribuiu esse mal a Deus. E mesmo sem entender, mesmo sem saber a causa de tanto mal, ele continuava louvando e glorificando o nome do Senhor. E ele não reclamou. Ele não reclamou. E venceu a prova. E Deus restituiu em dobro filhos, casa, família. E essa história de Jó vem dizer para nós que essa vida, muitas vezes a gente vai sofrer coisas que a gente não vai entender. Persevere e louva o nome de Deus, sabendo que de Deus não existe o mal. Talvez Deus permitiu que Satanás tocasse na sua vida, mas é para que você depois pise no Satanás. Para que depois você pise no inferno inteiro, para você ver como que seguir a vontade de Deus é o caminho correto. E às vezes você vai morrer como um miserável, mas no céu a sua glória vai ser tão grande, que Satanás, se for olhar para você, vai ficar cego de tanta glória, de tanta glória no céu que você vai ter. E antes de eu deixar minha mãe falar, assim na terra como no céu, essa vontade ela é para acontecer no céu e na terra. A vontade de Deus deve imperar nos corações dos seres humanos, unindo o céu e a terra em um único propósito. Olha o tanto de coisa que acontece no mundo. Olha o tanto de desgraça. É porque cada um quer fazer a sua vontade. Aí tem as guerras, porque você tem uma vontade de um lado, uma vontade de outro, guerra. E a vontade de Deus? Se os países, as nações, os políticos seguissem a vontade soberana de Deus, se resignassem à vontade de Deus, não haveria guerra, não haveria pandemia, não haveria fome, não haveria miséria. Mas a gente vive num mundo de pessoas egoístas. Inclusive nós egoístas, porque nós sabemos aonde nosso calo aperta. Nós sabemos
onde que nós somos, porque a gente não vai ficar aqui no crisma, ai, o mundo, a gente não vai ficar aqui no mundo, ai, o mundo é feio e nós é bonito. Não, a gente faz parte da feiura do mundo, a gente sabe dos nossos pecados, cada um sabe do seu. Então, vamos seguir a vontade de Deus, nós, e quem sabe o mundo muda com isso. 3 minutos, pode falar, mãe, e a gente vai trocar de sala. Então, eu queria falar que isso basicamente aconteceu na nossa família, né? E quando vivíamos afastados de Deus, a gente vivia num mundo alegre, um mundo tipo normal, mas não vivíamos as coisas de Deus. Assim, tínhamos tudo certinho, mas não caminhávamos com Deus. E o mundo está cheio disso, de pessoas que vivem tudo certinho, mas não caminham com Deus. E a gente levou o maior chacoalhão quando teve o assalto na nossa casa, né? Então, aquilo lá foi que aconteceu na nossa casa foi uma devastação, uma permissão de Deus mesmo, para que a gente fosse chacoalhados, né, e revirados, e pudesse olhar para o céu e entender que existe um Deus que cava os nossos caminhos, que toma conta da gente, que abre o nosso coração para Ele mesmo, e fez a gente entender que sem sofrimento a gente a gente não chega onde deveria chegar, porque só o sofrimento é que abre os nossos horizontes para a gente entender quanto Deus é importante na nossa vida. Então nós passamos por um assalto muito muito dramático, né, Felipe? Isso. E esse assalto fez com que a gente abrisse os olhos para Deus e entendesse que Deus é mais. Em outra oportunidade a gente conta essa história completa. Depois a gente conta essa história que ela é um pouquinho O que não falta triste. é história que a gente tem para contar, né? Então, pessoal, vamos trocar de sala? Te vejo na próxima sala, tá? Vamos voltando. Esperar um pouco. Israel. Vamos voltando. Muito bem. Então agora a próxima parte que nós iremos estudar refere-se aos pedidos e que nós fazemos a Deus. Glorificamos o nome de Deus, pedimos, santificamos o nome de Deus, pedimos para fazer a sua vontade, assim na terra como no céu. São 3 pedidos que a gente faz a Deus. Agora, são 3 pedidos que a gente reza louvando a Deus. Agora vamos fazer os 3 pedidos que correspondem à necessidade dos homens. Os pedidos que correspondem à necessidade dos homens, vai dizer assim o texto. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É necessário... Peraí, vamos lá. Então diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Primeiro pedido que a gente vai fazer a Deus para as nossas necessidades. É a necessidade material, mas com uma atitude de confiança e desapego. É a confiança em Deus que cuida dos pássaros do céu e os lírios do campo e muitos de nós. É a necessidade também do desapego, pois procuramos o pão.
do qual necessitamos apenas para hoje, sem uma exagerada preocupação para o dia de amanhã. Mateus 6,34. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje é justamente confiar que Deus nunca vai deixar faltar nada. Por pão nosso de cada dia, nós entendemos que Deus vai dar a graça de todos os dias, prover aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Como a Giênia contou uma aula dessas, ela não tinha dinheiro para comprar casa. Mas o Senhor não deixou faltar. E olha a casa linda dela. Cada hora ela tá vendo o crisma de um cômodo diferente. Acho que é para ostentar, né? Que o casão que ela tem, né? Cada hora... Ou seja, olha que bênção, olha que graça, né? Na vida da minha mãe também foi assim. A gente sofreu um assalto terrível. Ficamos sem casa. Mudamos. E a família se separou. Uns foi morar no tio, outros na tia. Outros foi morar na vizinha. E de repente, meu pai consegue vender a casa antiga, que estava visada pela bandidagem, e depois ele conseguiu comprar uma casa nova, e minha mãe também é outra, que fica na sala, na cozinha, no quarto, porque é para falar a graça que Deus fez, entendeu? Aqui, e eu tô aqui no meu apartamentinho, então eu tô aqui no quarto, e olha, se eu for pra sala já acabou, né? Mas é graça de Deus, é o pão nosso de cada dia que Deus nos deu no dia de hoje. E Deus, ele vai dizer o seguinte, que ele vai nos dar o necessário, porque ele não deixa faltar. Olha, Deus não deixa faltar água para as plantas, Deus não deixa faltar o pólen para as abelhas, Deus não deixa faltar o lírio dos campos, o Deus não deixa faltar nada para a sua criação. Nós que somos a melhor parte da criação de Deus, os filhos de Deus, será que Deus vai deixar para nós faltar? Não, Deus nunca deixa faltar. Talvez o que você quer não seja necessário para você. Talvez aquilo que você tanto pede não seja para a sua salvação. Talvez se você ganhasse tudo aquilo que você pedisse de Deus, você ia parar no inferno. Porque a gente tem que... por isso que a gente tem que pedir aquilo que diz o Pai Nosso. A gente tem que pedir o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que nos é necessário para sobreviver. A saúde para trabalhar e buscar. A gente quer que Deus, muitas vezes a gente quer que Deus resolva nossos problemas, mas Deus, ele vai te dar saúde para trabalhar, para ter um emprego, comprar sua casa, comprar seu carro, pagar a faculdade, saúde. E o pão nosso de cada dia é que Deus nunca vai deixar faltar. Na vida religiosa, então, muitas vezes os monges e os freis não sabem o que vão comer no dia seguinte. E de repente alguém bate na porta fazendo uma doação. De repente, muitas vezes a gente está desempregado, a gente não sabe o que vai fazer com as contas, de repente chega um dinheiro. De repente libera um dinheiro que o governo liberou lá, do FGTS, sei lá do que, do abono, sei lá do que. Deus não deixa faltar nada aos seus filhos. Creia nisso. Alguém quer complementar? Então a gente sempre deve pedir para Deus o necessário. E Deus vai dar. Não conheço ninguém que possa ter falado, olha, Deus falhou comigo. Nenhum que se diz filho de Deus, que confia em Deus. Eu nunca ouvi alguém que confia em Deus dizendo que Deus falhou com a providência. Nunca. Nunca vi um cristão que morreu de fome, né? A gente sabe que tem pessoas que morrem de fome, mas é porque a gente tem os políticos que roubam o dinheiro da nação. A gente tem pessoas que são abandonadas pelos poderes públicos, e a providência de Deus não chega àquelas pessoas por conta do pecado da corrupção dos homens. Mas, via de regra, Deus, ele provê. E se a providência de Deus não chega até nós, é porque talvez tenha alguém pecando com a providência de Deus, roubando doação. Já viu coisa terrível? Alguém roubar doação? Já viu que coisa terrível? Lá no Rio Grande do Sul, as pessoas assaltando pessoas que já não tem nada e ainda estão sendo assaltadas. Roubando as casas com o que restou lá dentro. Então, assim, lá na faixa de Gaza, por exemplo, as ajudas humanitárias chegando para o povo de Gaza e o Hamas, terroristas, roubando os caminhões para que o povo passe fome.
Para quê? Para eles fazerem propaganda que a culpa é de Israel, a culpa é dos outros, entendeu? Mas eles que estão roubando a comida do próprio povo. Roubando doação. E aí a providência de Deus não chega àquele povo que crê em Deus, são islâmicos, creem em Deus. A providência não chega por quê? Porque tem pessoas interferindo no pão nosso que Deus está dando, só que Deus não mexe na liberdade dos outros. Né? O que impede a providência de Deus de chegar em todos os lados do mundo? A iniquidade do coração ganancioso do ser humano. Vamos continuar? Pode continuar. O primeiro pedido foi o pão nosso. O segundo é o perdão dos pecados. Liga o microfone, tá, mãe? Tá desligado. Vai lendo aí que eu nem achei. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É a necessidade espiritual. Trata-se de reconhecer humildemente nossos pecados, mas o perdão e a misericórdia manifestam-se somente se nós sermos misericordiosos com o próximo, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, pessoal, essa parte é o seguinte: nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, e isso só é possível por conta da humildade. A humildade. É difícil reconhecer que erramos às vezes, não é? O nosso orgulho, às vezes a nossa vaidade, não, eu não errei. Mas diante de Deus a gente deve reconhecer os nossos pecados. Mas não adianta você pedir perdão pelos seus pecados diante de Deus se você não perdoa o seu próximo. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos ofenderam. E eu estou levantando meu tom de voz, que a gente precisa aprender isso de uma vez por todas. Não adianta eu ir pedir perdão a Deus no confessionário sobre os meus pecados se eu guardo falta de perdão dentro do meu coração. Se você tem alguém que precisa perdoar, perdoa hoje. Se não dá, se a pessoa já morreu, perdoa no teu coração. Se livra dessa maldição da falta de perdão, do ódio. Não adianta eu dizer a Deus e odiar o meu irmão. Sou um hipócrita. Não adianta. Então, perdoar as ofensas significa pedir para Deus perdão dos pecados. A condição para que eu possa me aproximar a Deus e pedir perdão dos meus pecados é eu também perdoar aqueles que me ofenderam. E perdoar não significa esquecer. Muitas coisas parecem imperdoáveis, mas você perdoa, mas não significa que você, por exemplo, a pessoa foi lá e matou meu filho assassinado. O perdão não significa dizer que ele não vai ter que pagar na cadeia. A justiça, né, perdão não significa a ausência da justiça. Perdão significa que aquilo foi em Cristo purificado, e o perdão não é para que a outra pessoa se sinta bem. Às vezes você vai falar para o assassino do seu filho, por exemplo: eu te perdoo. Ele, hahaha, essa trouxa. Não. O perdão é para que você se sinta em paz diante de Deus. Um amém, povo de Deus? Então, se você tem algo que você precisa perdoar, se dá para ligar para a pessoa, liga. Se não dá, manda uma carta. Se não dá, perdoa no seu coração. Porque é só assim podemos chegar diante do confessionário e falar: Padre, perdoa-me porque eu pequei. Deus, perdoa-me porque eu pequei. Deus vai falar: te perdoo, mas e seu irmão, você perdoou? Ficamos com essa reflexão. E o último pedido do Pai Nosso: livrai-nos do mal. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É a necessidade da igreja. Aponta, pois, para a tentação dos discípulos diante da paixão de Jesus. Para a tentação da igreja no momento da perseguição. É uma tentação que a igreja primitiva, época a qual Mateus escreve, conhecia muito bem. A tentação continua hoje, pois, como falou recentemente o Papa Francisco, o envio em missão por parte de Jesus não garante aos discípulos o sucesso, assim como não exime das falências nem dos sofrimentos. Eles devem ter em conta que a possibilidade da rejeição, quer a da perseguição, reflexão, ou quer
perseguição. É a reflexão do Anjos, 25 de julho de 2017. Esse é o mal futuro e possível. Há também o mal presente. O espírito do mal que neste momento quer nos desviar de Deus. Eis porque muitos biblistas traduzem livrai-nos do maligno em paralelismo com o que Jesus diz numa de suas parábolas. Venha o maligno e rouba o que foi semeado no coração dele. Eis, pois, como é riquíssimo o conteúdo do Pai Nosso. Vamos penetrar no coração dessa oração, sem reduzir apenas as palavras vazias, como dizem os pagãos, Mateus 6,7. Então, livrai-nos do mal. O mal. O mal, ele não é uma energia. O mal, o que ele é? Vai dizer Santo Agostinho. O mal é a ausência de bem. Deus não criou o mal. A gente viu lá nas primeiras aulas. Quem criou o mal? Satanás. Os anjos. Então o mal é o que pode nos afastar do bem. Lembrando que o bem, que é Deus, ele é superior ao mal. Por que eu digo isso? Já viu aquelas imagens do Yin Yang? Que você tem o branco com um negocinho preto e o preto com um negocinho branco. O bem equilibra o mal e o mal equilibra o bem. Não existe bem sem mal, não existe mal sem bem. Isso é heresia. Na verdade, o símbolo correto é uma imensidão de branco e um pontinho quase de nada do mal. Por quê? Porque Deus, ele é muito superior ao Satanás. Satanás é a origem do mal e Deus é a origem do bem. Deus é eterno e Satanás é uma criatura. Logo, o mal criado por Satanás nada mais é do que uma gota no mar da bondade de Deus. Só que nós, seres humanos, nos deixamos influenciar por uma gota, em vez de a gente mergulhar no oceano da bondade de Deus. Livrai-nos do mal significa que Jesus vai dizer que neste mundo nós seremos tentados por Satanás. E nós devemos pedir, Senhor, livrai-nos do mal, livrai-nos do maligno, livrai-nos do Satanás, que quer perder as nossas almas. Com Satanás não se brinca, gente. Com Satanás não se dialoga. Aí entra a realidade da tentação. Pedro, antes da paixão de Cristo, falou, Senhor, eu vou morrer por você, serei crucificado junto com você. Jesus disse, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E o que acontece? O galo vai cantar 3 vezes e você vai me negar 3 vezes. Pedro, não, eu sou o seu discípulo. Quando Jesus foi preso. Não é ele o seguidor de Cristo? Eu gosto quando as peças da Paixão de Cristo botam essa cena. Não é ele o seguidor de Jesus? Não, ele foi tentado e caiu em tentação. Ele negou a Cristo. 1, 2 e na 3ª vez o galo cantou. Os discípulos foram tentados a abandonar Cristo e todos eles foram embora, menos João, o único que ficou com Cristo. Judas foi tentado a trair o Senhor e traiu vendendo por 30 moedas. E nós também, temos também a questão que livrar-nos do mal também é para nos livrar do mal futuro. Quando nós rezamos o Pai Nosso pedindo para que nos livre do mal, Deus está nos prevenindo de maus futuros que ainda vão acontecer, mas tem um mal presente. Sabe qual é o mal presente? A tentação que Satanás faz com você agora neste momento. E se eu for embora do crisma? E se eu sair agora do crisma? Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer e o Felipe está falando, não para de falar. Eu queria agora ir almoçar, estou com fome. Nossa, ou seja, a tentação é o mal. Mas livrar-nos do mal é quando você pede a Deus a força para superar as tentações. E as tentações, nós teremos todos os dias. Quem aqui é tentado todos os dias? Eu sou. A fazer uma maldade, a fazer uma discórdia, a fazer uma fofoca.
Eu sou tentado todos os dias a olhar para mulheres que não são a minha. Eu sou tentado todos os dias. A questão é, a tentação é uma sugestão. Satanás vai assim no seu ouvido, ó, e se isso? E se aquilo? Vai ser tão gostoso. Mas aí o que a gente faz? Livrai-nos do mal. Livrai-nos do maligno. Nos faz com que nós superemos a tentação. Livrai-nos do pecado. E esse é o último pedido que nós fazemos. Não porque ele é o menos importante, mas porque é uma das coisas essenciais. Devemos pedir a Deus a graça de não pecar. Devemos pedir a Deus a graça de não se desviar do seu caminho e de superar as tentações sem murmurar, sem reclamar. Amém, povo de Deus? Quem quiser comentar alguma coisa? Pode falar, Gênia. Tudo que você falou hoje, esse negócio da gente ser atentado todos os dias, é verdade, Vitor. A gente é atentado todos os meses da nossa vida. Sim. E agora, nós vamos dar continuidade. Jesus ensinou tudo isso no monte, no Sermão da Montanha. Jesus se aproxima da sua paixão e caminha para Jerusalém para ser entregue aos seus algozes. Os discípulos estão com medo. Ele vai escolher 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e vão subir no monte. Ele falou que era para orar. Vamos rezar. Quando ele chega no monte, Jesus ele vai se transfigurar. O que significa? Jesus glorioso vai aparecer diante dos discípulos. E junto de Jesus glorioso vai aparecer ao lado direito dele Moisés, ao lado esquerdo Elias. Representando Moisés a lei e Elias os profetas. E vai dizer a Escritura que a roupa de Jesus ficou tão branca, mas tão branca, que nenhuma lavadeira, nem usando o Omo White, nem usando a Cândida, ficaria tão branco daquele jeito. Entendeu? Jesus se transfigurou. E os discípulos, Pedro toma a palavra e diz: Jesus, é bom estarmos aqui. Façamos uma tenda. Uma para Moisés, outra para tu e outra para Elias. Depois vai dizer o evangelista que Jesus não sabia que Pedro não sabia o que estava falando. E depois eles abaixam os olhos, porque eles não conseguiam ficar olhando muito tempo. Eles abaixam os olhos quando olham, Jesus está lá de novo como homem comum, com roupas comuns. E ele proibiu de dizer para os discípulos o que tinha acontecido. Por quê? Porque era para contar somente depois que ele morresse. Porque ele falou: olha, eu vou morrer. Jesus estava falando várias vezes. Ele anuncia a sua paixão várias vezes. Eu vou morrer. Aí o pessoal falou: está falando em parábolas. Aí ele fala de novo: os judeus vão me pregar numa cruz. Ele: que parábola bonita. Não, eu vou morrer. Aí ele: tá falando sério? Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. O que quer dizer essa parábola? Jesus não estava falando em parábola. Estava falando o que ia acontecer de verdade. Mas como os discípulos estavam com medo com essa possibilidade, ele pega os seus 3 discípulos líderes, Pedro, Tiago e João. João porque era o discípulo que Jesus amava. E mostra para eles o quê? O que ele mostra para eles? A sua glória, o que vai vir depois da sua morte. Mas ele mostra só um pouquinho. Então vamos ler aqui. Você conseguiu se achar já, mãe? Tá desligado. Então vamos lá. A transfiguração de Jesus, eu narrei o texto bíblico, né? A transfiguração de Jesus, Catecismo da Igreja Católica, número 554. Vai dizer assim: a partir do dia que Pedro confessou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Mestre, o Filho de Deus vivo, o Mestre começou a explicar aos seus discípulos que tinham de ir a Jerusalém lá e sofrer, e que tinha que ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro rejeita esse anúncio e os outros
também não entendem. É nesse contexto que se situa o episódio misterioso da transfiguração de Jesus, no cume de uma alta montanha, perante 3 testemunhas por ele escolhidas, Pedro, Tiago e João. O rosto e as vestes de Jesus tornaram-se fulgurantes de luz. Moisés e Elias apareceram e falaram de sua morte, que iam consumar-se em Jerusalém. Uma vez envolves uma voz do céu que diz: esse é meu filho predileto, escutai-o. O antegozo do reino, a transfiguração. Por um momento Jesus mostra sua glória divina, confirmando assim a confissão de Pedro. Mostra também que para entrar na sua glória tem de se passar pela cruz. Em Jerusalém, Moisés e Elias tinham visto a glória de Deus sobre a montanha. A lei e os profetas tinham anunciado os sofrimentos dos Messias. A paixão de Jesus é da vontade do Pai. O Filho age como servo de Deus. A nuvem indica a presença do Espírito Santo. Apareceu toda a Trindade, o Pai e o Filho na humanidade e o Espírito Santo na nuvem luminosa. Transfiguraste sobre a montanha, e na medida que disso eram capazes, os teus discípulos contemplaram a tua glória, ó Cristo Deus, para que, quando te vissem crucificado, compreendessem a tua paixão, que tua paixão era voluntária, e anunciassem ao mundo que tu és verdadeiramente a radiação do Pai. Então, quando nós falamos sobre a transfiguração de Jesus, Jesus mostra a sua glória para os seus discípulos, para dizer, sim, eles vão me pregar numa cruz, mas foi porque eu deixei. Foi porque eu permiti. Porque ali os discípulos estão vendo o quê? Que Jesus, se quisesse, poderia, no estalar de dedos, destruir todos. Mas Jesus, ele vai se entregar voluntariamente para morrer. E lá está as figuras de Elias e Moisés para confirmar que é da vontade do Pai a paixão do Filho, nosso Senhor, confirmado e pronunciado pelas leis, representados por Moisés, e pelos profetas, representados por Elias. Vai dizer Isaías, um dos profetas, que mostrando a figura do servo sofredor, ele dizia que o Messias ele iria ter uma morte indigna, que as pessoas iriam passar diante dele e abaixar os olhos e iriam zombar-lhes. Vai dizer Davi, meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim meus inimigos. E isso é dito pelos profetas. Isso é dito, e os profetas ali são representados por Elias. E Jesus falou que iria sofrer a sua paixão voluntariamente por nós, mas que não era para que se preocupassem, porque ele tem poder de ressuscitar e ele demonstra isso brilhando com a sua glória, mas era só uma fração da sua glória. Que Jesus aparecesse com a sua glória, Pedro, Tiago e João ia virar pó, né? Eles não iam aguentar ver tanta luz, eles não iam aguentar ver tanta glória. Então Jesus mostra um pouquinho da sua glória, né? A transfiguração de Jesus vem dizer que após a sua morte verá a glória. E que um dia todos nós teremos um corpo transfigurado. Todos nós um dia iremos no céu, depois que Jesus voltar, os nossos corpos, esses aqui, ó, toca aqui no seu corpo. Toca no seu corpo. Esse corpo vai ressuscitar, pode estar lá só a caveirinha. Jesus vai botar carne, vai colocar os órgãos, a gente vai estar na nossa melhor forma, a gente vai estar lindo, a gente vai poder, não vai mais morrer, e a gente vai ter um corpo transfigurado, um corpo glorioso. Mas isso é só quando Jesus voltar, tá bom? Enquanto Jesus não voltar, a gente vai morrer e nossa alma vai ficar no céu, esperando para que volte se unir ao nosso corpo transfigurado e glorioso. Jesus mostrou isso para os discípulos. Mas ele vai dizer que ele tem poder sobre a morte. Vamos lá, mãe? Então, aquela hora eu fui ler e apertei o botão errado e acabei saindo.
Acontece. Então, sobre o corpo glorioso, eu expliquei, eu estava falando isso para a minha turma na semana passada, que estava explicando porque quando Maria teve Jesus, porque ela continuou virgem e tudo, né? Aí eu expliquei que Jesus acabou de passar pela porta quando ele foi falar com Tomé. E ele falou: bota sua mão aqui nas minhas chagas, vê que aqui é carne mesmo, né? E tem alguma coisa para comer? Eu estou com fome. E Jesus já estava com o corpo ressuscito, o corpo glorioso, né? Então, aí eu falava para eles: como é que ele acabou de passar pela porta e pediu um pão para comer? E ainda pediu para Tomé tocar na chaga dele. Então, essa é a promessa que também nós vamos ter um corpo como esse, um corpo ressuscitado, transfigurado e bonito, assim como o de Jesus. Mas a gente tem que fazer por onde aqui na Terra, né? A gente vai ter que fazer muito por onde. Então, tudo que a gente faz aqui de sacrifício é pouco, porque o que Deus tem reservado para nós não se pode mensurar. O que Ele tem reservado para nós diante da ressurreição é imensurável, não dá para falar, não tem como descrever as graças que Deus está reservando para a gente, para todos nós, que, vamos supor, somos os eleitos, os batizados, aquele que Deus chamou, aquele que Deus está confiando mais. E se a gente for reparar, no planeta Terra inteiro existe bilhões de pessoas e os cristãos não são a maioria. E Deus confia a gente. E então, muita graça e Deus confia muito e a gente tem que ser fiel para um dia também obter esse corpo glorioso. Amém. Vamos agora, e Jesus, ele vai para Jerusalém, ele vai ser acolhido por um povo que o aclama como Messias, colocando sobre o seu caminho ramos de oliveira e cantando: Hosana, Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Mas aquele mesmo povo que o recebe como Messias vai ser o mesmo que vai estar gritando daqui a 5 dias: crucificam, crucificam. Somos nós que louvamos ao Senhor quando pecamos, dizemos: crucificam, crucificam. Somos nós, vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório, que não foram os pregos que nem a lança que matou Cristo, nem a cruz. Foi os nossos pecados. E isso a gente vai entender melhor na próxima aula. A próxima aula é forte. Uma aula forte. A gente vai falar da paixão de Cristo. Uma aula forte. Aguenta as emoções, traz um lá em cima, tá? E Cristo, ele vai preparando-se para a última ceia. E ele vai ceiar com os seus discípulos. Escolhe uma casa. Se preparando para a Páscoa judaica, Cristo sabia que Judas iria o trair. Reúne os seus discípulos. E antes de começar a refeição, Cristo vai fazer um gesto. Ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Sabe a missa de lava-pés? Quando você está lá, aí o padre me escolheu, meu Deus, eu não fiz a unha. Tá lá com a unha grandona, né? O padre vai lavar, beijar seus pés, né? Então, e aquilo ali não é... Como que surge aquilo? Cristo, na última ceia, ele lava os pés dos discípulos. Pedro vai falar: não, você não vai lavar o meu pé. Jesus fala: se não deixar lavar teus pés, tu não vai ter parte comigo. E Pedro vai falar: então lava tudo. Lava a cabeça, lava o pé, lava a mão. Não. E Jesus ainda vai dizer: você... Para quem já tomou banho, só os pés tá bom, né? Para de ser exagerado, dramático, né? É o mesmo Pedro que daqui a pouco vai negar Jesus, né? Então, Cristo lavou os pés para dizer que... Não, para que ele dê o exemplo. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ele vai dizer essa frase: amai-vos uns aos outros. Esse é o mandamento que vos dou. Jesus está dando as últimas instruções. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Eu estou arrepiado aqui. Que não dá para ver meus pelos arrepiados, né? Eu estou arrepiado comigo. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E os discípulos não estavam entendendo nada. Eles estavam pensando: vamos comer? Bora.
E Jesus, quando foi comer, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Fazendo a bênção de ação de graças ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. E ele diz: fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, sabe o que está acontecendo aqui? Cristo, ele ordena seus discípulos em bispos, em padres. E Cristo instituiu a Eucaristia. Vamos ler? Sim. Pode ler? Pode. Lava pés? Uhum. Jesus lava os pés dos discípulos para dar o exemplo que nós temos de ser humildes e servir o nosso próximo. Se Jesus, que é Deus, nos serve porque nós que somos mortais não serviremos ao nosso irmão. O lava-pés também significa que Jesus quer lavar nossos pecados para que possamos ter parte com Ele na comunhão. Jesus exprimiu de modo supremo a oblação livre de si mesmo na refeição que tornou com os 12 apóstolos na noite em que foi entregue, na véspera de sua paixão, quando ainda era livre. Jesus fez desta última ceia com os apóstolos o memorial da sua oblação voluntária ao Pai, para a salvação dos homens. Isto é o meu corpo que vai ser entregue por vós. Isto é o meu sangue da aliança, que vai ser derramado por uma multidão, para a remissão dos pecados. O nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue, para perpetuar pelo decorrer dos séculos, até voltar, o sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição. Sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal, em que se recebe Cristo, a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Então, Tem mais? não. E a gente encerra a aula de hoje falando sobre a Eucaristia. Jesus está ali na última ceia. Lavou o pé dos discípulos. Quer dizer que Jesus quer também, por esse gesto, lavar os nossos pecados. Jesus, ele ama tanto a nós que ele não quis nos abandonar. Não quis. E, gente, nesse momento eu quero que vocês tirem todo orgulho do coração de vocês. E do meu também. Eu também quero tirar todo orgulho para entender um Deus tão grande que vai querer escolher se fazer presente na nossa vida através das espécies de um pão e do vinho. Eucaristia. Aqui, pessoal, está acontecendo a primeira missa, onde que o celebrante é o próprio Senhor Jesus Cristo, celebrando com os apóstolos que estão já sacramentados na ordem, inclusive Judas. Judas vai comungar. Judas vai comungar sua própria condenação porque ele vai trair o Senhor. A figura de Judas, ordenado padre, que comunga, explica que o ministério de Judas existe dentro da igreja quando a gente vê os maus padres e os maus bispos. Mas a grande maioria reflete o ministério dos apóstolos
quando você tem padres, bispos que são santos, heróicos, defensores da fé e que não abandonam o seu povo. Por que Cristo quis fazer a Eucaristia? Vamos entender que Cristo, após a sua morte e sua ressurreição, ele vai se elevar ao céu, mas ele vai deixar a sua igreja. E a igreja é a esposa de Cristo. Quem é a igreja? Somos nós que temos a fé católica. Nós somos a igreja. E o Senhor, ele queria ficar presente no meio de nós de maneira física. Não só espiritual. Eu sinto Jesus no meu coração. Ele quer estar de verdade, presencialmente. E ele, a mais de tudo, Cristo, ele quer ser o nosso alimento. Jesus Cristo vai dizer: quem não come a minha carne e quem não bebe o meu sangue, não terá parte comigo, não terá a vida eterna. Quem não come a minha carne, quem não bebe meu sangue, não terá parte comigo. Então, o Senhor Jesus, quando ele vai dizer isso, esse discurso eucarístico que está no Evangelho de São João, a gente vai perceber uma coisa: Jesus não está falando em parábolas, porque no Evangelho de Mateus e de Marcos e de Lucas vai mostrar a última ceia, em que Cristo ele vai dizer, ele vai tomar e todos e comei. Isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei. Isto é o meu sangue. Jesus não está falando, isto simboliza o meu corpo. Jesus não está falando, isto representa o meu corpo. Isso é algo parecido com o meu corpo. Ele diz, isto é. Verbo ser. Quer dizer, aquilo que ele está falando é literalmente aquilo que ele está fazendo e aquilo que significa. Quando o sacerdote ordenado por Cristo pega o pão, faz o rito eucarístico conforme a igreja ensina e diz as palavras, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. O pão não é mais pão. Ele tem aparência de pão, gosto de pão, sabor de pão, mas a sua substância foi mudada na substância de Cristo. E a igreja vai falar que esse é um milagre da transubstanciação, onde o que é visível se mantém, mas o que é essencial é trocado. Então, quando o padre diz, isto é o meu corpo, o pão, apesar de ter a aparência de pão, é o corpo de Cristo. E o vinho fica com gosto de vinho, aparência de vinho, sabor de vinho, mas a sua essência é transubstanciada em sangue de Cristo. E isso é um milagre. E isso que nós cremos, e é por isso que nós católicos na Santa Missa nos ajoelhamos diante da Eucaristia que está sendo consagrada. Nos ajoelhamos para comungar. E se você não comunga de joelhos, é assim que eu recomendo. Comunga de joelhos e na boca. Você pode comungar na mão? Pode. Mas é Deus que você está recebendo. É o Senhor que você está recebendo. Vai dizer Santo Tomás de Aquino, por que Deus escolheu o pão e o vinho? Deus poderia ter escolhido o filé mignon. Deus poderia ter escolhido, o caviar e o champanhe. Deus poderia ter escolhido outros tipos de alimentos. Mas por que o pão e o vinho? Porque o pão e o vinho é capaz de ser plantado no mundo todo. O pão é um alimento que pode ser manuseado e consumido em na maioria das culturas do mundo, e o vinho também. E não é caro, pão e vinho não é caro. A não ser que você queira um Cabernet Sauvignon, a não ser que você queira um Sauvignon Blanc, né?
Mas vinho, fruta do vinho, vinho você pode fazer de forma mais barata. E o pão também é baratinho. Foi porque Cristo quis que o seu corpo e o seu sangue chegassem à maioria das pessoas, ricos e pobres. E por que quando Cristo não diz, isto é o meu corpo, o pão não se transforma de verdade num pedaço de carne? Já dizer Santo Tomás de Aquino que é para que a gente não fique horrorizado nem enojado. Imagina você ir lá comer um pedaço de carne crua. Então o Senhor escolhe e beber um gole de sangue. Seria nojento. Então Cristo ele escolhe o pão e o vinho e só muda a essência e não a matéria, para que nós possamos saborear como se fosse um alimento, mas sabendo que pela nossa fé que nós estamos comendo o corpo e bebendo o sangue de Cristo. E a partir do momento que a gente sabe desse mistério, não podemos comungar em pecado mortal como Judas fez. Para receber o corpo e o sangue de Cristo, a confissão tem que estar em dia. E quantas vezes eu tenho que me confessar para confessar? A igreja diz no mínimo uma vez por ano. Mas se você cometeu um pecado grave, você não pode receber o corpo de Cristo. O que são os pecados graves? Volta lá na aula dos 10 mandamentos, que agora a aula está acabando, né? Volta lá na aula dos 10 mandamentos, você vai... Você está em pecado grave? Não se aproxime na mesa da comunhão. Você está em estado de graça? Aproxime-se com alegria e comungue o corpo de Cristo, porque os efeitos da Eucaristia é a comunhão com Deus. Tomás de Aquino ele vai dizer, eu estou usando muito Tomás de Aquino porque eu fiz um TCC nesse tema. Tomás de Aquino ele vai dizer que, via de regra, quando a gente come um alimento, o alimento se transforma em nós. Vamos lá, a gente come um pedaço de pão, sem ser a Eucaristia, pão no café da manhã. O pão, os nutrientes fazem o nosso corpo crescer e aquilo se torna parte de nós. E o que não presta sai na privada. Agora a Eucaristia, quando a gente come o corpo e o sangue de Cristo, Deus entra em nós, mas Deus não torna parte de nós, mas nós se tornamos parte de Deus. Nós entramos em comunhão com Deus. Ou seja, quanto mais nós comungamos e quanto mais devotamente comungamos, mais nós se tornamos semelhantes a Jesus. E para finalizar, quanto mais você comunga, mais santo você é. E para nós termos a dimensão disso, também no final da Santa Missa sobram hóstias. E o que o padre faz? Joga fora? Ali é o corpo de Cristo. Ele guarda na âmbula, coloca no sacrário. Então, em todas as igrejas católicas, Cristo fisicamente, realmente está presente. E nós podemos ir lá adorá-lo. Nós podemos ir lá amá-lo. E também ser amado por ele. É muito bom rezar em casa. Mas rezar diante da presença de Cristo no sacrário. É por isso que quando você entra numa igreja, a primeira coisa que você deve fazer é uma genuflexão. Botar o joelho no chão. E adorar. Mais detalhes sobre a Eucaristia a gente vai ver na aula sobre a Eucaristia, tá? Isso aqui é só um gostinho, né? E aqui Cristo vai entrar na sua agonia. E a gente continua a agonia de Cristo na próxima aula, quando ele vai estar no Horto das Oliveiras. Judas o terá traído e vai começar a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. O pessoal que está no YouTube, obrigado pela atenção e tchau.